Boa tarde, pessoal. Voltamos para a segunda parte da nossa defesa no curso de Hidráulica e Pneumática. Temos o segundo grupo com o tema Sistemas Hidráulicos em Gruas Móveis. Se lá em casa, fica atento e damos início à nossa defesa. Boa tarde mais uma vez, formadores, caros colegas. Nós somos do grupo número 1, da turma de Hidráulica e Pneumática, e iremos fazer a apresentação dos nossos trabalhos. Nesse momento faremos a apresentação da nossa componente hidráulica, que tem como tema Sistemas Hidráulicos em Gruas Móveis. O nosso grupo é essencialmente constituído por 3 pessoas, das quais Ernesto Capitango, a pessoa que vos fala, Janeiro Joaquim e Júlio Antônio. O nosso trabalho, ou a nossa apresentação, apresenta a seguinte estrutura. Primeiramente, far-se-á a introdução, ou uma breve introdução daquilo que será o conteúdo abordado. Em seguida, vai-se dar um pequeno briefing acerca dos conceitos e componentes fundamentais para entender como funcionam as gruas móveis. Em seguida, será explicada de forma detalhada o funcionamento principal das gruas móveis, que vão desde a sua parte científica até a sua execução. Tendo assim terminado a explicação do funcionamento do sistema hidráulico das gruas móveis, passaremos para as vantagens e limitações que esses sistemas apresentam. Depois, falar-se-á acerca da conclusão das aplicações do sistema hidráulico de gruas móveis e culminando assim com a conclusão da nossa apresentação. Bem, começando por dizer que gruas móveis são equipamentos montados sobre um veículo cuja finalidade é a movimentação, elevação e o pouso de cargas ou estruturas, e cujo principal funcionamento ou principal responsável pelo seu funcionamento são os sistemas hidráulicos. Afinal de contas, o que são sistemas hidráulicos? Sistemas hidráulicos são sistemas utilizam fluido líquido como fluido de utilização. Utilizam fluido líquido para a realização de qualquer trabalho, que será feito. Bem, os sistemas hidráulicos em gruas móveis são essencialmente constituídos por 3 partes. Partes essas que vão por 3 partes, que são a geração, o comando e a atuação. A geração é a parte responsável pelo fornecimento da energia, seja a energia primária, que é a mecânica, que será obtida a partir de um motor elétrico para transmitir à bomba, gerando assim a energia fluídica do sistema. Na geração, além do motor elétrico e da bomba, possuímos também outros elementos, como o reservatório, que será o lugar onde será armazenado o fluido que será utilizado, os filtros, que serão os elementos para fazer a purificação do fluido, para impedir com que os mesmos vão com impurezas para as linhas, os manômetros ou gauges, que serão os nossos elementos que nos permitirá fazer o controle da pressão que está a ser submetida ao nosso sistema. Em seguida, passamos para a parte de comando, que será basicamente o momento em que far-se-á o controle ou a movimentação do fluido dentro do nosso sistema. A parte de comando é essencialmente realizada por válvulas, sejam essas válvulas direcionais ou válvulas de controle de fluxo. Elas é que vão nos permitir, a mudança da posição dessas válvulas é que vai nos permitir elevar uma carga, baixar uma carga, movimentar uma carga. Ou seja, a mudança das posições dessas válvulas vão nos permitir fazer a mudança do atuador. Mas, afinal de contas, o que é o atuador? O atuador é o nosso elemento de atuação. É o atuador que vai realizar a transformação da energia fluídica em trabalho. Ou seja, o fluido hidráulico movido, através da mudança das válvulas, vai empurrar o atuador a fim de realizar trabalho mecânico.
ou, em outros casos, também são implementados atuadores rotativos que, ao invés de empurrarem, geram um movimento rotacional para assim realizar o trabalho ou a aplicação determinada nela. Bem, terminei assim a parte em que explica os conceitos fundamentais e os componentes essenciais para o funcionamento do sistema hidráulico, e o meu colega dará continuidade com a apresentação explicando o funcionamento do sistema hidráulico das gruas móveis. Em relação ao funcionamento dos sistemas hidráulicos das gruas móveis, a princípio, deixa-me dizer que o funcionamento, as gruas móveis funcionam basicamente com 3 princípios fundamentais. A parte de deslocação, que é que permite que a grua se desloca de um determinado local em que se encontra até o local de trabalho, que é basicamente o saci com rodas, em alguns casos é o caminhão-grua. O sistema de levantamento de carga, que é constituído pelo mastro, podemos ver aqui, que levanta a carga através do cilindro e da bomba hidráulica, faz o levantamento da carga, e o sistema de estabilização. Tem sistema de estabilização, que são as paletas que se abrem e permitem com que o caminhão ou o veículo, grua, fique estável no momento de levantar a carga. Deste modo, vamos avançar para aquilo. Conseguimos ver aqui mais ou menos um esquema do sistema hidráulico. Ok. Esquema do sistema hidráulico, onde podemos ver alguns componentes, como a válvula, a bomba, que há pouco tempo atrás falei, podemos ver o cilindro. Mas é essencial que falemos daquilo que é o principal no funcionamento das gruas móveis. Temos aqui o princípio de Pascal, que diz basicamente que a força imposta a um fluido se distribui uniformemente a todo o fluido, ou seja, a seguir temos a geração de pressão, transmissão de pressão, transmissão de energia. Empregamos a força num fluido. Nossa, estou sempre apertando o botão errado. Empregamos a força no fluido, não é? Aplicando pressão no mesmo, essa força será distribuída uniformemente em todo o fluido, ou seja, a pressão que colocarmos no princípio do fluido será a mesma que vai chegar até no final do fluido. A pressão que aplicarmos será então transmitida até o final. Esta pressão será transformada de pressão para energia mecânica, que vai movimentar, aqui no nosso caso, vai movimentar o nosso mastro e permitirá assim levantar a carga. Como todo e qualquer equipamento, ele tem as suas vantagens e desvantagens, tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Temos aqui do nosso lado esquerdo, temos as nossas vantagens: mobilidade, em comparação com as outras gruas. Essa
tal como eu disse no princípio, pode se movimentar de um local para o outro, o que permite, bom, se a grua se movimenta toda ela completa, quer dizer, quando chegar lá não vai precisar fazer a montagem, vai poder chegar lá, simplesmente abrir as paletas e começar a realizar a tarefa. Grande capacidade de carga, não é? Temos gruas a levantar contentores e por aí afora. Tem boa força e precisão, né? Levanta altas cargas e faz o movimento preciso. Controle suave e versatilidade. Temos gruas de vários tipos, temos as gruas caminhões, temos as gruas de lagarta, não é? Gruas a todo o terreno. Nas desvantagens, tem o alto custo de aquisição e de manutenção. Tratando-se de uma grua móvel, ela vai ter a parte automotiva, que vai ser um automóvel comum, com motor mecânico, e depois vai ter a parte hidráulica para geração de força, então a manutenção é um pouco mais custosa. Tem riscos de vazamento de óleo. O período de manutenção acaba por ser mais curto do que as gruas fixas, ou melhor, os outros tipos de grua. Custo de energia elevada, menor estabilidade em terrenos irregulares, não é? Vai precisar de um terreno mais firme, que é para poder esticar as paletas e estabilizar. Limite de altura, não é? Essas são as desvantagens que temos então nas gruas móveis. Bom, Deixa lá. terminada a minha parte, o meu colega irá avançar então com as aplicações. Não, para avançar ou para Passarei aqui, reporei. Obrigado. Dando sequência naquilo que é a apresentação do nosso trabalho, conforme meus colegas já estiveram a abordar, né? Nós, as aplicações para gruas móveis, nós temos a sua utilidade na construção civil, temos também nas indústrias, portos e terminais logísticos, na mineração e petróleo, também no resgate e emergências, e eventos especiais, espetaculares, no caso. Não é? Para avançar, desculpa, aqui, né? Sim, esse de lado aqui. Bom, quanto à conclusão, nós vimos algumas aplicabilidade do sistema, né? E concluímos então que este trabalho abordou sobre as gruas móveis, suas aplicações, limitações e aplicabilidade, enfatizando assim como podemos transformar e maximizar a eficiência na indústria. Este aqui é o objetivo, o chamado, né, para a aquisição, a construção do que são gruas móveis. Muito obrigado. Então, fizemos a conclusão do trabalho com o tema de sistemas de hidráulico de gruas móveis. Obrigado. Vamos continuar? Ok. Bem, terminamos a nossa apresentação de hidráulica e nesse preciso momento vamos passar à apresentação da nossa componente pneumática, que tem como tema compressores centrífugos. Bem, o grupo é o mesmo, então dispensa apresentações. E em seguida, para dizer que o nosso trabalho apresenta a seguinte estrutura. Primeiramente, far-se uma breve introdução daquilo que são compressores do âmbito geral e, em particular, os compressores centrífugos.
Em seguida, falar-se-á do princípio do funcionamento dos compressores centrífugos. Depois, falar-se-á acerca dos componentes e aplicações dos mesmos, para no fim terminar com as suas vantagens e limitações e a conclusão do nosso trabalho. Bem, começando por dizer que compressores são equipamentos industriais que absorvem ar atmosférico a fim de comprimir e libertá-los a uma determinada pressão. E compressores centrífugos são máquinas centrífugas rotodinâmicas que aumentam a pressão de um gás ou do ar através do uso da força centrífuga originada pela rotação do impulsor. Bem, os compressores centrífugos, quanto ao movimento do fluido, classificam-se em três: axiais, radiais ou fluxo misto. Eles possuem um princípio de funcionamento simples e fácil de se entender. Primeiramente, é feita a absorção ou a entrada do fluido pela sua câmara, ou seja, o fluido é direcionado até o olho do impelidor, onde, após a chegada do olho do impelidor, pela rotação do impulsor ou impelidor, ele vai ganhar um aumento de energia cinética, onde far-se a distribuição do fluido dentro do compressor até o nosso difusor. Do difusor vai haver uma redução de energia cinética, ou seja, da energia cinética de rotação, ou seja, vai se realizar a perca de velocidade para assim surgir um aumento de pressão. Em seguida, quando o fluido estiver pressionado, é direcionado até a saída, que geralmente está conectada a um pipe ou a um outro objeto para realizar o trabalho que assim foi designado. Para realçar também que o funcionamento dos compressores centrífugos respeita o princípio da equação de Bernoulli, que fala acerca das somas de energia, ou seja, as energias internas dentro de um equipamento, a soma das energias internas dentro de um equipamento é igual, ou seja, quando há esse aumento de energia, quando essa perda de energia rotacional, há um aumento de energia de pressão, que origina numa igualdade no início e no final do seu processo. Em seguida, o meu colega falará um pouco acerca dos principais componentes dos compressores centrífugos. Em relação aos principais componentes dos compressores centrífugos, nós temos primeiro a carcaça, que é a parte externa. Se observarem aqui, ela está marcada com o número 1 para terem uma visualização melhor do que a carcaça. Permitam-me que eu recue um pouquinho aqui na imagem, na nossa imagem de capa. Então, a nossa carcaça é toda esta parte externa, não é? Podemos considerar um envolto do nosso compressor. Depois temos a entrada do ar. Aqui no caso temos um compressor que faz um corte diagonal e transversal ao mesmo tempo. A entrada do ar é feita aqui, nesta parte. Mais uma vez terei que recuar, que é para ficar um pouquinho mais didático. Ok. No caso deste compressor aqui, a entrada do ar seria feita aqui, nesta parte. Ok.
A entrada ocorre aqui, na parte número 2, não é? O ar entra aqui, não é? Logo a seguir temos o número 3, que é o difusor. O difusor é esta parte aqui. Desculpem, um impulsor é esta parte aqui, onde o ar chega, não é? Logo a seguir da entrada chega o nosso impulsor, não é? Ele está marcado aqui no número 3, que é para permitir uma melhor visualização, não é? Depois vem o nosso difusor. O ar entra nesta parte, na medida em que o compressor ele roda, ele vai empurrar o ar para sair neste lado aqui, não é? Depois ele é jogado nesta câmera. Deixa eu ver se aqui temos uma imagem que se compreenda melhor. Permita-me. Não, essa não. Essa também está transversal. Essa dá. Ok. O ar ele entra por aqui, não é? Ele é rotacionado, não é? E sai por esta parte aqui. Então nós temos aqui isso é um compressor multi-estágio. Em cada um desses difusores temos uma pequena câmara onde o ar é obrigado a circular, que é para depois passar no outro estágio, até chegar na nossa saída. Lá. Ok. Os nossos difusores, não é? Em seguida temos o nosso coletor, que aqui aqui não consegue se ver muito bem, porque esse é o corpo transversal. O nosso eixo é este que sai daqui até faz a interligação entre todos esses difusores, né, que é o nosso eixo. Os nossos selos são aqui estes pontos de vedação. Eles impedem que o ar transita em zonas não permitidas, porque o ar tem que transitar apenas dentro do impulsor, passando pelo difusor e as diferentes câmeras e estágios. Então aqui temos uma espécie de selagem. Essa selagem não é bem uma selagem hermética, porque não há propriamente um contacto entre as partes. O que ele faz é impedir, por isso é que temos várias secções de selagem. O que acontece aqui é que o ar consegue passar na primeira, segunda, até na terceira, já não dá para passar muito bem, porque já há ali uma espécie de turbulência na passagem do ar. Então isso não é uma selagem hermética. Não há propriamente um contacto bem selado entre as partes. Não é, senão provocaria desgaste e não teria durabilidade no equipamento. Não é? Esses são os componentes principais de um compressor centrífugo, não é? E depois temos a aplicação que será apresentada então pelo meu colega. A parte é miserável. Ok, dando sequência novamente, segundo o trabalho a ser apresentado, que é então compressores centrífugos. Dizer que as aplicações para esses compressores são em diversas áreas, né?
como podemos ver está no nosso lei, é dizer que podem ser aplicados nas indústrias de manufatura, nas indústrias de refrigeração, de ar, no caso ar-condicionado, né, para a vaca, nas indústrias químicas e petroquímicas, assim também como nas indústrias de petróleo e gás. Assim sendo, dizer que os nossos compressores eles têm diversas áreas que são aplicáveis para o maior aquilo que é chamado de impulso para qualidade, produção e geração de eficiência quanto ao trabalho. Como toda ação tem uma reação, esses compressores também têm vantagem e desvantagem. Como podemos ver, nós temos as vantagens no nosso lado esquerdo e as desvantagens, que são as suas limitações, no nosso lado direito. Falando de vantagem, tem alta vazão, né? Alta vazão, que é um proveito precioso para os nossos objetivos. O fluxo contínuo e estável, ele permanece numa eficiência, né, adquirida consoante aquilo que é a limitação da nossa necessidade. Eficiência elevada, né, com essas vantagens já conseguimos ver que com tudo isso temos uma eficiência elevada. E a sua manutenção é menor, é barata, né? Vamos considerar, é barata. Porque eles são simples, né? São simples na atuação. Ok. Quanto às limitações, temos os riscos surgem, né? Surgem principalmente nas suas conexões e acessórios. Também são sensíveis à variação de carga. Eles não tendem a ter flexibilidade no seu desempenho, no seu empenho melhor, porque qualquer alteração, mudança, ele constitui logo uma desvantagem. Também pode apresentar baixa pressão por estágio, né, no sentido que eu estive a explicar há bocado. Ele deve ter uma deixa-me só encontrar o termo. Pronto, vamos falar desse jeito. Num projeto de atuação, nós temos as nossas cargas, e essas cargas estão sempre controladas por necessidade, e essas necessidades não podem ser alteradas à vontade do técnico ou do usuário. A pressão por estar. Exatamente. Então ele tende a dar como desvantagem a queda daquilo que é o objetivo. Bom, acho que é essa a nossa abordagem sobre os compressores e concluímos desse jeito. Muito obrigado, então. Bem, pessoal, terminamos com as defesas. Agora estamos nos momentos de perguntas e respostas. E vocês aí em casa, fiquem atentos. Se tiver alguma pergunta, possam fazer. Algumas questões. Não, podemos fazer pergunta respondida. A minha primeira questão vai a minha primeira questão ao grupo é: por que razão deixaria eu de utilizar um compressor alternativo na minha aplicação industrial para aplicar um compressor centrífugo? Vai depender. Bem,
isso vai depender da necessidade que queres. Como visto nas apresentações de hoje, compressores diferentes já apresentam diferentes propriedades ou vantagens e desvantagens. No caso, se queres que o teu sistema possua um fluxo, um fluxo do fluido, é aconselhável utilizar um compressor centrífugo para a sua capacidade ou para a vantagem política que tem. Ao contrário dos compressores alternativos que possuem um fluxo, digamos, menos estáveis que os compressores centrífugos. Ok. Satisfeito com a resposta ou falta alguma? Satisfeito. Há algum tipo de normalização quanto ao uso de compressores centrífugos? Sim. Certo, repito a questão. Há algum tipo de normalização quanto ao uso de compressores centrífugos? E se sim, que aspectos dos compressores ou da operação dos compressores é que essa normalização afeta? Toda e qualquer campo da engenharia ou das áreas da ciência, elas são normalizadas. No caso dos compressores, é necessário que hajam normas para que se saiba, primeiro, quais são os pontos, quais são as áreas em que você vai utilizar um determinado compressor ou outro, não é? E depois, com relação à sua, digamos, as cargas que ele suporta, não é? Quando você precisa de mais vazão, quando você precisa de mais pressão, tudo isso é necessário haver uma norma. Não é? Você não vai utilizar um compressor para uma oficina pequena, não vai ser o mesmo que você vai utilizar para uma indústria, por exemplo, petrolífera, não é? Onde você precisa de uma vazão maior e de uma pressão maior. Então, para estes casos, existem sim questões normativas que vão determinar onde é que você vai usar um equipamento, onde é que você vai usar outro equipamento. E mesmo na construção, existem normas que regem isso. Próxima questão é sobre a primeira apresentação. Ok. As gruas móveis são equipamentos amplamente utilizados no campo industrial. Porém, por algum motivo, nós conseguimos notar variações na disposição das gruas e dos sistemas de levantamento. Como, por exemplo, numa grua nós conseguimos ter um chassi motriz fixo, ou seja, por favor, deixe-me reformular a questão. Numa grua móvel, nós conseguimos ter diferentes tipos de elemento motriz, ou seja, em algumas nós encontramos caminhões, em algumas encontramos máquinas parecidas com máquinas... Blindade, né? Exatamente. Blindade. E algumas simplesmente nós obtemos um chassi comum sem muita tecnologia. Por que ocorre essa disparidade? Por que não há nenhum tipo de padrão quanto a isso? Vai responder? Vamos apresentar. Bom, se eu pude perceber a questão do colega, e acho que a resposta torna-se o mais compreensível possível. Como se disse, né, na engenharia, todo o campo da engenharia tem uma norma para regular a sua aplicabilidade. No entanto, para as gruas também é a mesma coisa. Por exemplo, estava a falar porque não temos um padrão uniforme para todas as situações. Não podemos, justamente por esta razão. Tem a ver com o objetivo pretendido e as limitações do objetivo pretendido. Obrigado. Ok. Mais uma questão, por favor. Quanto à questão da primeira apresentação. Quais são as características principais
dos óleos utilizados para as gruas móveis, os óleos hidráulicos. Doutor, repete a questão, por favor. Sim, gostaria de saber quais são as características fundamentais para os óleos hidráulicos utilizados nas gruas móveis. Ou seja, o que é que determina que esse óleo pode ou não pode ser utilizado para... As duas móveis. Exato. Bem, primeiramente as propriedades que o próprio óleo vai apresentar. A sua viscosidade, a sua resistência, ou como é que ela se comporta em determinadas temperaturas. E depois também vai na sua na pureza, não na sua purificação, na quantidade de partículas que existem dentro daquele fluido. Se porventura um fluido usado em gruas móveis encontra-se com um elevado número de partículas, encontra-se sujo, esse fluido geralmente não é aconselhável a ser utilizado numa grua móvel. Satisfeito. Ok, caríssimos colegas. Obrigado pela apresentação. Ok. E também ao Pedro, obrigado pelas perguntas. Certo. Uma das particularidades das gruas móveis é a mobilidade, né? Como o Júlio falou. O que eu desejo saber é o sistema de fresagem para essas gruas está incorporado no sistema hidráulico de levantamento ou de içamento? É o mesmo sistema ou tem sistemas segregados? Eu sugeria que eu colocasse as questões, depois vocês respondessem. Bom. Certo? Com fresagem quer dizer freio, não é? Freio, sim. Travar, não é? O sistema de travamento. Eu desejo saber se o sistema de freio da grua, sistema hidráulico para... Na verdade, eu não sei se usam sistema hidráulico para freio, não é? Eu gostaria de ouvir de vocês. As gruas usam sistema hidráulico, se calhar seria melhor perguntar assim. Que tipo de sistema de fresagem são utilizadas nas gruas móveis, certo? Se forem sistemas hidráulicos, esses sistemas é um sistema único com o sistema de levantamento de cargas? Se não, diz por quê. Se sim, também nos diz o porquê. Boa. Nas gruas, quais são os tipos de cilindros que nós podemos encontrar nas gruas móveis? Quais são os tipos de cilindros que nós podemos encontrar nas gruas móveis? Qual é a nossa pergunta? Há algumas gruas móveis, não é? O sistema de comando para içamento de cargas está incorporado na cabine do operador. Outras estão incorporadas na parte externa. É possível nós unificarmos esse sistema, termos, por exemplo, o sistema pode ser operado dentro da cabine ou também pode ser operado na parte externa? Se sim, digam-me como é que nós faríamos isso. E depois nas gruas, não é? Principalmente essas que têm a operação na parte externa, não é? Tem aquilo que eles usam, certo? Para levantar, para baixar, não é? Diga-me só o nome daquilo, como é que se chama? O comando. Sim. Para mover.
O que é que nós encontramos nas gruas móveis? Encontramos bombas hidráulicas ou motores hidráulicos, ou ambas. Se forem ambas, em que ponto da grua móvel utiliza bomba hidráulica e em que ponto da grua móvel utiliza motor hidráulico? Resumo quais são os tipos de motores que encontramos nas gruas móveis e locais de utilização. Pode ser, sim. Não só motores e bombas, não é? Sim, não sei. E onde é que são utilizados, né? Certo. Em sistemas hidráulicos de gruas móveis, quais são as manutenções gerais que são feitas? E quais são as partes que mais danificam-se? Por quê? Uma grua, no processo de levantamento de carga, não é? Ela issa a carga, após atingir uma certa altura, não é? Se o operador parar de fazer o içamento, a carga volta por si, baixa por si. Vou repetir, uma grua, o operador içou a carga, está a subir, se eles parar de pressionar para subir e soltar, a carga baixa por si. Baixa por si, a carga baixa por si. Assim que ele larga o comando. Sim, baixa, certo? Digam quais são os possíveis problemas que essa grua tem e como é que podem ser solucionados. Quando vai já no compressor, vai se acabar de perguntar. Quais são as vantagens dos compressores centrífugos? Os compressores centrífugos têm a probabilidade de ter uma alta taxa de produção de óleo. Diga-me o porquê. Produção? De óleo. Ou seja, O ar produzido vem contaminado com óleo. Então, mas vamos considerar a produção. Vantagens? Não. Não. Se os compressores centrífugos são parecidos com as bombas centrífugas, desculpa, só repito a questão anterior. Contaminação. Em resumo, é por que o ar produzido em compressores centrífugos, vem com partículas de óleo. Alto índice de partículas de óleo. Depois, se os compressores centrífugos são parecidos com as bombas centrífugas, qual é a real diferença entre as duas? Tá bom, nosso escrivão Tá bom. Vamos ver essa paratista, viste, né? A pergunta era qual é? A pergunta A era diferença entre as bombas centrífugas e os compressores centrífugos. Estamos falando de bomba, mas pronto. Na primeira parte da hidráulica, quando começamos a falar de bombas, primeiro tem uma introduçãozinha sobre bombas centrífugas. Boas. Vamos embora. É o último? Sim. Não, chega. Foi fundamental. Não. É para porque é que o Ana responder. O que é? Sistema hidráulico para grua. Sim, o mesmo. Sistema de quê? E sistema de freio? Yeah. Tá bom. Depois Bom, a primeira questão está relacionada ao sistema de freios das gruas móveis. Perguntava ao formador se o sistema é único
ou se é separado? A resposta é que o sistema é separado. Ele não pode ser único pelo simples facto de ó, a projeção de um sistema de freio é completamente diferente da projeção de um sistema de içamento de carga. No sistema de içamento de carga, nós temos cilindros, na maior parte das vezes. No caso das gruas móveis, na maior parte das vezes são cilindros telescópio. Já no sistema de freio, caso for um sistema de freio que usa componentes hidráulicos, não é? Teremos elementos diferentes. Normalmente, bom, deixa-me só corrigir uma coisa. Os sistemas de freio, normalmente para caminhões, no caso se for um caminhão grua, normalmente os sistemas de freio para caminhão, eles são maioritariamente pneumáticos, na maior parte das vezes, não é? Mas caso for um sistema de freio hidráulico, é separado pelo simples facto de a pressão para a travagem ela ser diferente da pressão para o içamento de carga. Enquanto no primeiro caso, no caso da frenagem, o teu objetivo é simplesmente travar as rodas, você precisa de uma determinada pressão e diferente vazão para este caso. Já no içamento de carga, vamos ver que é uma grua que tem a capacidade de levantar um contentor. A pressão necessária para realizar essa tarefa é completamente diferente da pressão necessária para realizar a tarefa de travar o carro. E o cilindro, no caso do cilindro que vai fazer esse levantamento dessa carga, vai acabar por ser um cilindro que vai requerer uma vazão diferente do simples sistema de frenagem. Por isso mesmo é que há necessidade de fazer uma separação entre esses sistemas. E até onde eu sei, nunca há mistura entre esses sistemas. Outra questão. A outra questão está relacionada aos tipos de sistemas de cilindros, né? Quais os tipos de cilindros que podemos encontrar nas gruas móveis, por exemplo? Tem na minha questão. Bom, os tipos de cilindros são, né? Eles são, na verdade, tem vários, mas eu quero aqui descrever 2 ou 3 deles. Temos os cilindros telescópicos, né? E temos também os cilindros de elevação e de elevação. As outras gruas também apresentam diversos cilindros para execução, por favor, execução do seu trabalho a realizar. Então, aqui só quis apontar esses, que era para dar a resposta à questão. Qual é a próxima pergunta? Esse é a terceira questão lançada pelo formador está relacionada à posição dos comandos nas gruas móveis. Disse o formador que em alguns casos os comandos estão na cabine do operador e em outros casos os comandos estão na parte externa. Perguntava ao formador se é possível unificar os dois sistemas. A resposta para essa pergunta, sim. Principalmente se os sistemas eles forem controlados
por componentes elétricos, é possível sim fazer a unificação do sistema. Como fazer essa unificação do sistema? Muito simples. Se nós compartilharmos a parte de comando das válvulas, tanto no acionamento de uma caixa de controle externa como no acionamento de uma caixa de controle interna, ou seja, cria-se uma caixa de controle na parte de dentro e cria-se outra caixa de controle na parte de fora. Ambas as caixas mandam os comandos para uma única válvula. Bom, se temos, por exemplo, uma válvula que vai acionar o cilindro A, que é correspondente pela primeiro o levantamento angular, vamos assim dizer, levantamento angular da lança. Esta mesma válvula, se for uma eletroválvula hidráulica, por exemplo, ela pode receber ordem vinda de dois comandos diferentes ou vinda de dois botões diferentes. Então, é sim possível fazer a unificação. Da mesma maneira que se faz, que esta única válvula pode receber dois comandos separados, as restantes válvulas também podem receber dois comandos separados. Tem alguma dúvida com relação a essa questão? Uma única válvula. Sim. Uma única válvula. No caso, vamos falar de uma eletroválvula. É uma solenoide, não é? Sim. Que é para ficar mais simples. Se eu ter uma caixa de comando na parte de fora e outra caixa de comando na parte de dentro, Sim. eu posso fazer com que estas caixas de comando se comuniquem e mandem a ordem. Sim, mas como? Mas como? Praticamente. O que vais fazer? O que vais colocar ali para que eles possam comunicar-se? Vamos lá. Eu tenho na caixa de comando de dentro a botoneira S1 para acionamento. Sim. Do avanço do cilindro. O lado de avanço da eletroválvula. E eu tenho na caixa de comando de fora, não é? A botoneira S2. Ambas as botoneiras vão mandar a ordem para o mesmo relé. E este relé, por sua vez, vai acionar a minha solenoide para o avanço. S1 e S2, em paralelo, podem acionar o relé. Mas neste caso, só tem uma bobina do relé? Sim, mas você tem as botoneiras ligadas em paralelo. Ok. Só mais uma pergunta, né? Não, tem várias. Temos 1 quilômetro. Não é? Então a saída é única, que é, por exemplo, o Y1. Não é? Sim. Então as entradas podem ser várias e todas elas. Sim. Bem, o formador perguntou se o que é que encontramos nos sistemas hidráulicos de gruas móveis? São os motores hidráulicos ou as bombas? E se sim, ou se encontramos ambas, onde é que se localizam? Bem, encontramos ambas as coisas. Encontramos motores hidráulicos e bombas nos sistemas hidráulicos das gruas móveis. Bem, o motor hidráulico está localizado na parte da cabine, na parte da rotação, onde faz-se a rotação da cabine do operador, para assim ele poder ter acesso a outras áreas. Já as bombas vão encontrar-se na geração do sistema, onde será responsável pelo fornecimento do fluido em todos os atuadores, seja no motor hidráulico e nos outros atuadores, nos outros cilindros que o sistema hidráulico vai apresentar.
Agora, outra questão que o formador fez é se... antes de prosseguir, está cheio de respostas, formador? Pode continuar. Ok, a outra questão é se porventura o operador para ao subir uma carga e a carga baixa, aí a carga baixa repentinamente, que tipo de problemas podem ter causado isso e quais são as possíveis soluções? Bem, isso pode se dever a diversos fatores. Um desses fatores pode ser a perda de pressão, que pode ser causado por uma ruptura nas mangueiras que são utilizadas ou uma má conexão dos fittings que serão implementados uma má conexão dos fittings. Outra causa pode ser uma falha da bomba. Falha da bomba que será utilizada pode não estar mandar a pressão desejada ou necessária para levar a carga. Outra causa pode ainda ser uma avaria da válvula a ser utilizada. Válvula quê? Avaria na válvula. Qual válvula? Na válvula de comando que será utilizada. Da válvula de direção que será utilizada. Pode ser que haja, porventura, digamos, uma quebra ou um mau funcionamento do... como é que é o nome daquela peça? Do carretel. E vai fazer a alternância da posição sem que o operador deseje fazer isso naquele momento. Bem, as possíveis soluções que podemos implementar são, porventura, se as mangueiras estiverem com ruptura, podemos implementar a substituição das mangueiras a serem utilizadas ou a troca dos fittings se for causada por uma falha na conexão. Podemos também verificar a nossa bomba que está a ser utilizada, se encontra-se em condições, se o fluido na linha não se encontra com obstrução, ou seja, a troca do fluido, a filtração do fluido e troca dos filtros. Também podemos verificar a válvula a ser utilizada, verificar se a mesma encontra-se em condições apropriadas para ser utilizada e, se não, substituí-la. O quê? Essa questão de quais são as manutenções, pega. Responde aí. Bom, penso que esse pequeno avanço que o colega já deu responde exatamente uma parte da questão colocada pelo professor, onde perguntava quais são as manutenções feitas no sistema. Da sua pergunta, por favor. Quais são as manutenções Gerais. feitas No sistema hidráulico e as partes que mais danificam. nos sistemas hidráulicos e as partes que mais danificam? Não entendi, mas acho que vou conseguir pegar o raciocínio. Manutenções gerais feitas nos sistemas de móveis e as partes que mais danificam. Ok. Bom, as manutenções feitas nos sistemas, as manutenções gerais feitas nos sistemas de gruas móveis e as partes que mais danificam está diretamente ligado com as manutenções estão diretamente ligadas com a substituição de óleo, a verificação das válvulas, a verificação das mangueiras e as partes que mais danificam. Uma das partes que mais danifica no sistema que devemos ter em atenção é principalmente as mangueiras, devido à pressão e à movimentação da carga, né? No caso do fluido. Também, por isso que eu disse que em parte temos a questão que o colega estava a responder. Desculpa, só professor. Pois, temos que ter atenção, né? Ou seja, as partes que carecem de maior atenção e manutenção nesses sistemas, exatamente as mangueiras hidráulicas, né? Que com muita facilidade apresentam problemas e também na sua manutenção
é obrigatório fazer a substituição, verificação e substituição do óleo hidráulico, ver a ação das suas válvulas, das bombas, as conexões. Vais querer substituir o óleo hidráulico por quê? O óleo hidráulico, a substituição do óleo hidráulico está ligado à manutenção. No caso do tempo de uso, aconselha-se, né, nas gruas, principalmente a manutenção nas gruas devem ser periódicas. E nessas manutenções, a substituição de óleo, aumento e substituição está diretamente ligado, porque se tivermos um vazamento que é constante a acontecer em sistemas de gruas, vazamento nas conexões, então a reposição deste óleo ou a substituição é de caráter obrigatório ou necessário. Tem mais? Ficaram duas? Bem, o formador perguntou qual a diferença entre bombas centrífugas e compressores centrífugos. Bem, começando pela diferença, o tipo de fluido que ambas operam. As bombas centrífugas são utilizadas para a pressurização e transmissão de fluidos líquidos, ou seja, óleo, água ou outro fluido líquido. Já os compressores centrífugos são utilizados para a pressurização de gases ou ar comprimido. A outra questão que o formador também fez foi por que os compressores centrífugos como que é que o formador repete essa questão, por favor? Por que o compressor centrífugo manda o ar contaminado de óleo? Ok. Por que o elevado índice de óleo nos compressores centrífugos? Bem, teve uma vez que eu cheguei a trabalhar com um compressor centrífugo em que o mesmo operava mandando gás em pipelines. Bem, esses compressores geralmente vêm com esse elevado índice de contaminação pela mistura que há entre esses gases na extração, ou seja, no transporte dos fluidos, da mistura que há entre os gases e o óleo. Geralmente, o fluido não vem totalmente segregado ou separado. Então, sempre que há essa sucção, ou seja, há esse funcionamento da bomba, ela não vem simplesmente com gás. O gás vem misturado com certas partículas de óleo. Por isso, geralmente, encontramos partículas de óleo em compressores centrífugos. Eu penso que a questão não era em função do fluido que vai ser operado, em função do próprio compressor. Em função do próprio compressor? Ok, então não havia percebido a questão. É isso. Fica um pouco complicado também. Como é que é a original compressor? Por que encontramos algo do ar produzido através do compressor centrífugo? Fora a resposta que o colega deu, não é? Que é um caso de campo. Outra situação, e a mais provável que venha a ser, se não for essa produção de gás que é misturado com óleo, não é? Ocorre esta contaminação de óleo no ar que o compressor manda pelo facto de haver vazamento nas zonas em que tem que haver lubrificação. Porque os compressores centrífugos, diferente dos compressores a pistão, eles não precisam de óleo na zona de compressão para funcionar. Porque os compressores centrífugos, única e exclusivamente, eles adicionam energia no fluido através da rotação. Ele acelera o ar, não é? E com esta aceleração, ele
da velocidade e posteriormente no difusor da pressão. Então não precisa de óleo para funcionar. Se há óleo, se há contaminação de óleo no ar que o compressor manda, então em algum dos pontos onde faz-se a lubrificação, seja nos rolamentos ou qualquer outro ponto, está a haver fuga de óleo até na zona onde é pressurizado o ar. Normalmente em compressor centrífugo Não pode haver. Os compressores a pistão sim. É óleo para todo lado. Tanto é que precisam de filtros de óleo muito mais do que nos casos em que há compressor centrífugo. Mais alguma questão? Mais alguma questão, formador? Ok, não, acho que encerramos com as questões, olhando um pouquinho só do modo geral da vossa apresentação. Eu acho que os colegas, de um certo ponto, perderam-se naquilo que era o tema da vossa apresentação. Colegas falaram mais daquilo que é a grua móvel do que do próprio sistema hidráulico da grua móvel. Vosso tema é sistema hidráulico de uma grua móvel. Mas eu acho que vocês esmiuçaram-se um pouquinho mais e um certo tempo perderam-se sobre o real tema. Yeah? Era só para prestarmos um pouquinho de atenção diante disso também. Ok? Boa. Mas está bem. Bem, colegas, temos por encerrado a nossa defesa no curso de Hidráulica e Pneumático. EDACO, Educação Sem Limites, Visão no Futuro.